Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e você está assistindo Dica Pra Hoje. E hoje a gente tem uma dica de leitura de um dos melhores livros que eu li até agora, nesse ano de 2018, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck, da editora Objetiva. Ele é um dos melhores livros que eu já li, eu não sei se da vida, mas com certeza desse ano, e eu já vou explicar porquê quando eu for começar a falar mais sobre ele. Primeiro que ele foi escrito por uma mulher, e se você não sabe o quanto isso é relevante pra mim, eu vou linkar aqui abaixo um vídeo que eu gravei no canal O Programa É Meu, onde eu explico melhor sobre essa questão. E segundo, porque ele fala sobre o funcionamento do cérebro, então ele fala sobre o nosso comportamento, como o nosso cérebro se comporta e como, na verdade, a forma como o nosso cérebro recebe essa informação afeta a nossa atitude. É muito doido, mas é muito bom. Eu indico pra todo mundo, logo de cara já vou falar que eu indico pra todo mundo que quer conseguir atingir coisas, que acha que não é capaz, que acha que tudo é muito difícil, ou que acha que não é inteligente, ou que acha que não é bom em alguma coisa. Essa é a questão central do livro, de você achar que não é bom em alguma coisa, ou de você achar que não nasceu para alguma coisa. É tudo mentira. Bom, o livro se chama Mindset porque fala sobre dois mindsets, mindset de crescimento e mindset fixo. Um mindset fixo, como o próprio nome diz, fixo, é aquele que acredita que, por exemplo, uma pessoa nasceu com o talento nato para alguma coisa, ou que a pessoa é boa naquela coisa, ou que ela é uma pessoa super inteligente em matemática, que ela nasceu para os números. Então é fixo. A pessoa é boa naquilo e não é boa naquilo outro. E o mindset de crescimento já é o oposto disso, acredita que você consegue sim ser bom nos números se você fizer algo a respeito, assim como você também consegue ser bom em humanas se você fizer algo a respeito. É um mindset de crescimento, você vai evoluindo com o passar do tempo, é reflexo do que você tem feito para evoluir. Outra coisa muito interessante que a autora fez é relacionar, porque na verdade, gente, isso aqui eu conseguiria resumir pra vocês como eu resumi em alguns minutos, mas ela vai dissecando, ela vai realmente explicando esses assuntos e ela vai colocando em prática em diferentes casos. Então ela coloca, por exemplo, atletas com mindset fixo e atletas com mindset de crescimento, líderes da história, líderes de empresas que agiram e que têm com mindset fixo ou com mindset de crescimento. E ela vai caindo lá pro fim, pro assunto que acaba ganhando minha atenção, que vocês sabem que é o que eu amo, na área da educação. Então ela fala sobre pais que criam seus filhos, ou responsáveis que criam suas crianças com mindset fixo ou com mindset de crescimento, e o professor também que ensina através do mindset fixo ou através do mindset de crescimento. Não é assim, você tem esse tipo de mindset. Em diferentes áreas a gente acaba tendo um tipo de mindset, mas também existem pessoas que são só aquilo. Acho que eu já contei pra vocês, mas uma coisa que eu sempre acreditava que eu era muito boa pra aprender idiomas. Se você não sabe, eu falo português, inglês, francês, espanhol. Sussu que eu aprendi, mas acho que eu tô esquecendo, né, uma língua africana. Comecei a estudar mandarim, só que assim, eu sou básico em mandarim, mas sabe o que é muito interessante? Falam que uma pessoa, para começar a se desenvolver no mandarim, ela precisa de uns 4 anos de idioma. Eu tive 3 meses de aula, eu fui pra China, quando cheguei lá no aeroporto, minha mala extraviou e eu precisava falar que um amigo meu tava me esperando lá fora e que minha mala não tinha chegado. As pessoas no aeroporto da China não falavam inglês, então eu não tinha o recurso do inglês, que sempre foi minha muleta, e eu consegui falar em mandarim. O cara lá do aeroporto me entendeu o que eu falei, que a minha mala não chegou, ele foi até comigo na esteira, viu que realmente não chegou, mas eu expliquei que o meu amigo brasileiro estava lá fora me esperando e que depois eu ia voltar para pegar as malas. Eu falei. Então tudo isso sempre me levou a crer que eu sou boa em aprender idiomas, e não é à toa que quando eu quero aprender o idioma, eu posso aprender sozinha ou eu posso ir para uma escola, mas eu sei que eu vou aprender rápido e realmente eu acabo aprendendo rápido. Só que isso acaba me dando uma certa segurança de que em idiomas eu sou boa. Mas, por exemplo, se você me fizer um desafio de matemática, eu logo vou te falar que eu não sou boa em matemática. Minha única nota vermelha da minha vida inteira de escola foi em matemática, foi um 5, tirei uma vez pra nunca mais, foi traumatizante. E eu sempre acreditei que eu não era boa em matemática, e é isso que o livro vai trabalhando e mostrando pra você que não existe essa questão de você não é bom nisso ou que você não nasceu pra isso. Eu sei que durante
a minha explicação, provavelmente você vai se identificar com esses casos e provavelmente você vai acabar sendo ou a favor, ou muito a favor do que eu tô falando, ou muito contra. Acho que não existe um meio termo do tipo, eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo. Porque a maioria das pessoas prefere acreditar que você não nasceu pra isso, porque justifica o teu fracasso. Se você errar, eu sabia que eu não ia passar, porque eu não nasci pra isso. Eu sabia que eu ia mal nisso. Eu sabia que ia dar errado, porque não levo jeito pra isso. Então a gente acaba usando como desculpa. O mindset fixo é aquele estilo que você já deve ter vivido ou conhece alguém que viveu. Eu, por exemplo, já vivi. Como as pessoas falam que eu sou muito inteligente, eu acabei não prestando concurso pra faculdade pública, mesmo querendo. Eu sempre quis estudar na USP. Quando eu descobri que eu queria letras, a primeira coisa que veio na minha cabeça é a USP. Eu quero fazer meu mestrado, e o mestrado que eu quero fazer tem só na USP, mas eu tenho medo de prestar o concurso, de prestar, enfim, a minha tese e não passar, porque todo mundo fala que eu sou tão inteligente, vai que eu não sou tão inteligente assim quanto as pessoas falam. Isso é o mindset fixo, pra vocês verem que é algo real. A gente acaba... Eu não quero acabar com essa fama que eu tenho de que eu sou super inteligente. E aí você vai lembrar de outras coisas. Eu não quero que as pessoas... eu não quero... De repente que as pessoas descubram que eu não sou tão boa nisso quanto elas dizem que eu sou. Então, o mindset fixo te faz ficar numa zona de conforto em que você sempre faz aquilo que você é bom, você não se atreve a fazer um pouquinho mais difícil, porque vai que você erra e aí você descobre que não é tão bom assim, então deixa eu ficar do jeito que eu tô. Já o mindset de crescimento é o contrário. Poxa, eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, mas inteligente por quê? Porque eu estudo, porque quando eu tenho alguma coisa pra fazer, eu vou lá e me dedico, eu busco, eu pesquiso, eu avalio. Eu não sou inteligente porque de repente eu nasci com um DNA de inteligência. Não, eu sou inteligente porque dentro daquilo que eu tenho que fazer, eu vou e faço a minha parte. É por isso que eu acabo saindo com notas boas, ou é por isso que eu consigo passar no concurso, ou é por isso que eu consigo ir bem naquele tipo de teste. Esse livro foi muito esclarecedor pra mim, ele tocou justamente na minha ferida, ele tocou nessa questão de que, poxa, eu sempre fui taxada como a inteligente da família, nunca dei trabalho pra nota com a minha mãe, as pessoas que me conhecem sempre falam que eu sou muito inteligente, e desde criança até hoje, e o mindset fixo tira esse rótulo de inteligente. Não é que você é inteligente, você é uma pessoa estudiosa. Entendem a diferença? No mindset fixo você é uma pessoa muito inteligente, no mindset de crescimento você é uma pessoa estudiosa. Se você é inteligente, você fica taxado. Se você não for bem, você, poxa, será que eu não sou tão inteligente? Agora, se eu sou uma pessoa estudiosa, eu sei que independente do tema que vier pra mim, independente do que eu tiver que fazer, como eu sou estudiosa, eu vou me esforçar pra conseguir fazer aquilo. Tô sendo clara? Pra você faz sentido? Pra mim fez muito sentido e eu quero ler alguns trechos pra vocês que eu acho que também vai acabar dando esse boom. Sabe aquela imagem que tem nas redes sociais do cérebro fazendo assim? Foi mais ou menos isso que aconteceu enquanto eu lia cada página desse livro. Eu falei pra vocês que ela aborda em diferentes temas, né? Então ela fala dos dois tipos de mindset em empresa, em líderes da história, na educação e também fala nos relacionamentos, que foi algo que me chamou muita atenção e que eu me identifiquei também, eu grifei uma grande parte aqui e eu vou ler um pedaço pra vocês. Então, mindsets que se apaixonam. Se você precisa se esforçar, é porque não era pra ser. Você já deve ter ouvido isso, né? Um problema é que as pessoas de mindset fixo esperam que tudo o que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução de seus problemas ou para aprender novas habilidades. Isso acontecerá por mágica, por meio do amor entre ambos, um pouco como aconteceu com a Bela Adormecida, cujo estado de coma foi curado pelo beijo de um príncipe, ou com Cinderela, cuja vida triste foi repentinamente transformada por seu príncipe. Isso foi escrito com certeza porque foi uma mulher que escreveu, eu duvido que um homem colocaria um exemplo desse. As amigas de Charlene lhe falaram sobre Max, um novo músico que tinha chegado à cidade. Viera tocar violoncelo na orquestra sinfônica. Na noite seguinte, Charlene foi com as amigas assistir ao concerto, e quando foram aos bastidores, ao final da apresentação, Max tomou a mão de Charlene e disse: "Da próxima vez, vamos fazer com que seja mais longo." Ela ficou impressionada com o jeito intenso e romântico dele.
e ele com os modos encantadores e a aparência exótica dela. Quando saíram, a intensidade aumentou. Pareciam entender-se profundamente. Gostavam das mesmas coisas, restaurantes, analisar pessoas, viajar. Ambos pensavam, onde você estava esse tempo todo? No entanto, com o tempo, Max começou a se mostrar instável. Na verdade, ele era assim, mas logo de início não se notava. Quando estava de mau humor, preferia ficar sozinho. Charlene queria saber o que estava perturbando, mas isso o irritava. Deixe-me sozinho, insistia ele, cada vez com mais rispidez, mas Charlene sentia-se desprezada. Além disso, seus momentos de mau humor nem sempre aconteciam em ocasiões convenientes. Às vezes os dois tinham combinado de sair, outras vezes haviam planejado um jantarzinho a sós. Ou ele queria desistir, ou ela tinha de suportar o silêncio emburrado dele. Se ela tentava puxar uma conversa leve, ele se mostrava decepcionado. Pensei que você tivesse me entendido. Os amigos, vendo que os dois se gostavam, insistiram para que se esforçassem para resolver o problema, mas ambos achavam com muita tristeza que se o relacionamento fosse o que deveria ser, não seria preciso fazer esforço. Se o relacionamento fosse o que deveria ser, cada um seria capaz de compreender e respeitar as necessidades do outro. Assim foram se afastando e acabaram por terminar o namoro. No mindset de crescimento, a excitante chama inicial também pode acontecer, mas as pessoas com esse mindset não esperam por passes de mágica. Acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver as inevitáveis diferenças. Mas pessoas de mindset fixo não aceitam isso. Lembram-se da ideia, fruto do mindset fixo, de que quem tem talento não precisa se esforçar. A mesma crença se explica aos relacionamentos. Se os parceiros são compatíveis, tudo deveria decorrer naturalmente. Todos os especialistas em relacionamentos, sem exceção, discordam dessa afirmação. Você deve ter se identificado ou ouvido alguma história, enfim, falando em relacionamento a gente encontra de todo tipo, mas isso é muito normal. Se não tá dando certo, a gente termina, sendo que a gente pode se esforçar para que dê certo. Outra aplicação que deixou assim de cabelo em pé, de boca aberta, foi em relação à questão da educação dos filhos. Quando a gente taxa que homens são exatas e mulheres são humanas e de repente uma mulher que se interessa por matemática é fora da curva. Será que isso já não é um reflexo da educação que a gente dá para os nossos filhos? Às vezes a gente tem pessoas que se sairiam muito bem em uma área, mas a gente taxa que isso é para mulher e isso é para homem. Inclusive nesse livro ela mostra várias pesquisas que foram feitas, tanto por ela quanto por outras instituições, e ela fala que o mindset ele é tão forte que, por exemplo, quando uma mulher se vê em uma vaga para disputar ou em um teste em que ela é minoria, isso afeta o desempenho dela. Então, mulheres que vão se candidatar para vagas que são majoritariamente masculinas, ou que ela vê muitos homens se candidatando, ou, por exemplo, minorias negras, ou então minorias negras, quando elas precisam colocar ali que elas são negras, isso acaba também diminuindo um pouco a autoestima. E aí, para terminar, eu vou puxar a sardinha, né, pro meu lado de professor. Se você é professor de qualquer coisa, eu acho que você vai também se identificar. Eu quero ler um trecho aqui. O título é Professores e Pais. Do que é feito um grande professor ou pai? Muitos educadores acreditam que, se baixarem os padrões, seus alunos terão experiências bem-sucedidas, elevarão sua autoestima e seu nível de realização. Isso tem origem na mesma filosofia que aconselha a superelogiar a inteligência dos alunos. Bem, isso não funciona. Abaixar os padrões simplesmente gera estudantes pouco instruídos que se consideram com direito a se esforçar pouco e ser muito elogiados. Durante 35 anos, Sheila Schwartz instruiu candidatos a professor de língua inglesa. Procurou estabelecer padrões elevados, especialmente porque essas pessoas iriam transmitir seus conhecimentos a várias gerações de crianças. Mas os candidatos se mostravam indignados. Uma de minhas alunas, cujas redações eram cheias de erros de gramática e de ortografia, entrou em meu escritório com o marido que estudava na academia militar de West Point, vestido de uniforme e com o peito cheio de medalhas, porque se sentira ofendida com minha insistência na correção ortográfica. Outro aluno recebeu a tarefa de resumir o tema de O Sol é para Todos, romance de Harper Lee sobre um advogado do sul dos Estados Unidos que luta contra o preconceito e defende sem sucesso um negro acusado de assassinato.
O aluno insistia que o tema era "Todas as pessoas são essencialmente boas". Schwartz discordou dessa conclusão e o aluno saiu da sala e foi reclamar com o diretor. Schwartz foi censurada por exigir padrões muito elevados, porque, pergunta ela, as baixas qualificações desses futuros professores deveriam ser respeitadas mais do que as necessidades das crianças que um dia frequentarão suas aulas. Por outro lado, a simples elevação dos padrões em nossas escolas, sem dar aos estudantes os meios para atingi-los, é uma receita para o desastre. Os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos e não somente para os que já estão em nível alto. Será necessário que os professores amem todos os seus alunos? Não, mas tem de se interessar por todos eles. E para você que é professor, eu indico que você leia esse livro todo. Ele vai seguindo uma lógica, então ele vai falando, explicando e tal, até chegar onde você precisa para aplicar esse conhecimento todo no seu dia a dia, na sua prática de aula, enfim. Se você não se convenceu ainda de que você precisa ler este livro, eu estou te dizendo, leia este livro, porque você vai perceber o quanto a gente tem capacidade para fazer muito mais, para aprender muito mais, para sermos muito mais. O problema está só aqui. Temos que largar o mindset fixo de que a gente se taxa e a gente permite que os outros nos taxem, nos rotulem e aprendermos a sermos livres para descobrirmos todo o nosso potencial. É por isso que eu falo tanto para vocês do autoconhecimento. Ele é uma ferramenta imprescindível para nossa transformação pessoal. Se você ainda não fez o curso do Dica para Hoje, dá uma olhada no link que tá. Se você está assistindo no computador, aqui na arte do canal. Se você está assistindo no celular, vai na aba Sobre e clica que o link está ali. Eu espero muito que você faça e eu espero fazer parte do seu processo de transformação. Beijos, tchau, tchau.